Bom dia pessoal, aqui é o professor Carlos. Vou gravar aqui a videoaula de número 32, roteiro 9, que foi dado do dia 2 de setembro. Os objetivos é determinar o ponto médio entre dois pontos no plano e calcular a distância também entre dois pontos. Esse é o conteúdo, habilidade F09MA16, determinado o ponto médio, a distância de dois pontos quaisquer. Vamos aplicar agora algumas atividades aí, que foram dadas no centro de mídias, tá? Está destacada a aula lá no centro de mídias em azul aí. Então vamos lá à atividade. O quadrilátero ABCD representa a planta baixa de um terreno que servirá para plantar uma variedade de flores. Então nós temos aí quadrilátero, um trapézio que foi desenhado no plano cartesiano. O plano cartesiano dividido aí numa malha quadriculada. Cada quadradinho desse vale 1. Lembrando disso, isso é uma atividade lá da página da apostila de vocês, na página 71, tá? Caderno do aluno, volume 3. Determinar as coordenadas dos pontos A, B, C, D. Então, é só as coordenadas. Tá? Então, vamos lá. Qual é a coordenada do primeiro ponto aqui? No caso, ponto A, que é este aqui, ó. Primeiro, a orientação é sempre no eixo X. Tá? Como ele está em cima do 4 do X, é 4 o X. Agora, você projeta esse ponto no eixo Y. Ele vai dar exatamente do zero. Tá? Então, a coordenada desse ponto é 4, 0. Então, o ponto A tem coordenada 4, 0. O ponto B é o segundo ponto. Projeta ele no eixo X, tá? Caso 2. E projeta ele no eixo Y. No caso aqui é 4. Então o ponto B é 2 e 4. Nós vamos agora para o ponto C. Projeta ele no eixo X, que vai dar, ó, menos 4. E no eixo Y é o mesmo 4, tá? Então, o ponto C tem coordenada menos 4 e 4. E o ponto D está aqui, projetando no eixo X, é o próprio número que ele está marcando no eixo aqui, que no caso é menos 6. Menos 6, tá? E como ele está em cima do eixo X, o Y com certeza vai ser o 0. Então, é menos 6 e 0. Essas são as coordenadas dos pontos A, B, C e D. Ok? Bom, determina agora a atividade 1. Considere a medida do lado de cada quadrado da malha valendo 1 unidade. Calcule o perímetro desse terreno. Eu quero perímetro. Perímetro. Perímetro é o quê? É a soma dos lados. Certo? Então, observe, como é um quadrilátero, eu tenho 4 lados. Esses lados que estão paralelos com as linhas do quadriculado são fáceis de calcular. Tá? Que são o lado AD e o lado CB, BC, são fáceis. Que é só contar que ele encaixa exatamente com o lado quadrado. Aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu sei que aqui é 6. Aqui embaixo também que é paralelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, aqui eu sei que é 10. Agora esses segmentos aqui, ó, o AB e o CD que estão inclinados, não estão paralelos com a malha, com as linhas cruzadas da malha, eu não tenho como fazer a não ser aplicando o teorema de Pitágoras, porque está inclinado, ó. Aqui não vale 1, ó. Aqui muito menos, entendeu? Então não tem como calcular a não ser aplicando Pitágoras. Então eu vou dividir isso aqui num triângulo, tá? Tentar fazer aqui um triângulo. Lembrando que o triângulo que eu formar aqui, ó, pelo visual que a gente está vendo, ele vai ser o mesmo formado aqui, ó. Certo? É o mesmo triângulo, ó. Que aí a gente chama esse lado aqui, ó, esse lado aqui de X, que é o que a gente quer, que é o mesmo que esse. Por que eles são iguais? Porque perceba que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho 2.
Aqui também eu tenho 4 e aqui eu tenho 2. 2 lados aqui, 4 lados aqui. Então eu tenho que fazer Pitágoras para resolver esse probleminha, porque é um triângulo retângulo aqui, ó. São iguais. Então se eu calculo o x aqui, calculo do outro lado também. Então o que dizia o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então resolvendo isso, 4 vezes 4, e aqui é 2 vezes 2. Então eu tenho 16 mais 4. Que isso aqui vai dar 20. Lembra que isso aqui vai ter duas respostas, né? Mais e menos raiz de 20, mas o que vale é positiva. Raiz de 20. Raiz de 20 dá para simplificar, viu, pessoal? Dá. Então, eu tenho que fazer isso aqui agora, ó. 20. Decompor, ó, por 2, em fatores primos. Dá 10. Por 2, dá 5. E o 5 só divide por 1. Então, eu tenho uma dupla de 2 vezes 5. Uma dupla de 2 vezes 5. Dupla de 2 seria o 4. O 4 sai da raiz. Então, isso aqui, ó, como tem a raiz e tá ao quadrado, corta e esse 2 sai da raiz. Então, isso aqui é 2 raiz de 5. Raiz de 20 é 2 raiz de 5. Então, esse lado aqui é 2 raiz de 5. E aqui, 2 raiz de 5. E agora dá para calcular o perímetro disso. Então, vou representar aqui a letra P de perímetro. Vai ser 6 mais 10, mais 2 raiz de 5, mais 2 raiz de 5. O 6 e 10 dá para juntar, que dá 16. Mas o 2 raiz de 5 com 2 raiz de 5 também dá para juntar. 2 e 2, 4 raiz de 5. Unidades, tá? Essa seria o perímetro desta figura aí, beleza? Agora escreva as coordenadas do ponto médio dos segmentos AB, BC, CD, DA. Então agora ele quer os pontos médios, tá? Ponto médio é o ponto do meio. Então vamos lá. Ele quer primeiro, vamos na sequência, no AB. Pelo visual, onde que é o ponto médio aqui? Ponto A, lembra que tem coordenada 4 e 0. E o ponto B, lembra que tem coordenada 2 e 4. Então, olha no X. A gente percebe no visual o ponto médio seria aqui, mas olha no X. Ó, aqui está 2, aqui está 4. Quem está no meio do 2 e do 4? 3. Ah, beleza. E olha só que interessante, meio que na lógica. Agora olha para o Y. Aqui é 0, aqui é 4. Quem está no meio do 0 e do 4? 2. 3 e 2 é o ponto médio de AB. Certo? Então, olha, e bate com desenho. Aqui, ó. Aqui é 3 e aqui é 2. Ó. Beleza? Agora eu vou fazer o ponto médio de BC. O ponto C tem coordenadas menos 4 e 4. Então, pela lógica, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. Então, seria aqui pela lógica, certo? Pela lógica do desenho, pela geometria do desenho. Agora, vendo os números, olha só que interessante. Aqui está 2 e aqui está menos 4. Então, quem que estaria no meio do 2 e menos 4? Isso, menos 1. E agora, quem estaria no meio do 4 e do 4? Seria o 4 mesmo. Então, perceba que o ponto médio é menos 1 e 4. Ó. Menos 1 e 4. Certo? Agora, o ponto médio do segmento CD. CD. O D, lembra que tem coordenada menos 4 e 0. Então, pela lógica do desenho, o ponto médio seria aqui, certo? E olha só, o X é do menos 4 ao menos 4, então continua menos 4, não varia nada. Agora, o Y varia do 4 até o 0. Quem estaria no meio do 4 e do 0? O 2. Olhando para a reta numérica, seria o 2, menos 4 e 2, ó.
Errei aqui, né? Não é menos 4, desculpa. Vamos consertar aqui enquanto é tempo, né? Eu enxerguei aqui menos 4. Não, aqui é menos 6. Deixa eu arrumar aqui. Menos 6 e menos 4. Quem estaria entre o menos 6 e o menos 4? Então vamos arrumar aqui. Seria o menos 5. Beleza? Eu jurava que aqui era menos 4. Não estou nem enxergando direito aqui. Está tão embaçado. Então, de novo, ó, menos 4 e menos 6, quem está no meio? Menos 5. Entre o 4 e o 0, quem está no meio? O 2. Então, o ponto médio de CD, menos 5 e 2. E agora, o último segmento, que é o AD. O A, o D. Eu já tenho o A, já tenho o D. Pelo visual, olhando o de cima, o ponto meio seria aqui, ó, certo? Exatamente onde está o menos 1, ó. Pela lógica do desenho, tá? Pela geometria. Parou.